Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre catarro no nariz, tema super importante, inclusive tema muito relevante. Por quê? Porque eu tenho visto muitos vídeos na internet falando que catarro no nariz é rinite. Será que é rinite mesmo? Olha que interessante. Então hoje a gente vai falar sobre isso, que é um tema muito frequente, muito recorrente. Para quem está entrando e tem filho, criança, aí eu te pergunto, seu filho vive com catarro no nariz? Então, o que acontece? Catarro no nariz com muita frequência não é normal. O primeiro ponto é esse. Então a gente vai falar sobre isso hoje, por que a criança acumula catarro no nariz frequentemente e como isso está impactando tanto a saúde, qualidade de vida, sono, respiração da criança. E eu vejo muitos vídeos aí na internet falando que o catarro no nariz frequente é por conta da rinite. E isso está errado, eu vou explicar para vocês hoje. Então vamos chegando aí, vamos aquecendo essa live. A live vai ficar salva também para quem não conseguir assistir agora, certo, gente? Então, o que a gente vai falar hoje aqui, ó. A criança que vive com catarro no nariz. Ah, doutor, mas a criança não pode gripar? Pode gripar, é normal, só que tem crianças que passam o ano inteiro. Verão, primavera, inverno, outono, frio, calor, de dia, de noite. E a criança, se você lavar o nariz da criança 5, 6 vezes no dia, todas as vezes sai catarro. Então isso não é normal. E a gente vai falar sobre isso hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Oswaldo Júnior, sou médico otorrinolaringologista. Atuo como especialista em respiração de adultos e crianças. E aqui na live a gente sempre fala de temas relevantes. Nas lives de segunda, eu sempre toco no tema de crianças. Crianças que respiram mal, crianças que roncam, crianças que vivem com catarro no nariz, que é o tema que a gente vai falar hoje. Então, sejam todos bem-vindos e a gente vai começando a falar aqui sobre a questão respiratória da criança. Deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês, porque essa imagem é muito importante para a gente entender um pouco sobre o contexto aí de catarro no nariz, certo? Recentemente eu vi uns vídeos na internet e as informações estavam muito equivocadas, então eu resolvi fazer essa live para vocês, porque dessa live aqui vai acabar elucidando um pouco mais para vocês sobre os problemas respiratórios na criança. Então, gente, o que acontece? A criança ela vai ter estruturas nasais tais como o adulto. Isso aí que eu estou mostrando para vocês. Boa noite, Raquel, boa noite, Sam, pode ir entrando. E aí, Webs, beleza? Vamos entrando aí. Então, gente, a estrutura nasal padrão é essa daí, tá? Isso é uma estrutura de um nariz de um adulto. O que a gente está vendo aí dentro do nariz de qualquer pessoa? Dentro do nariz de qualquer pessoa vai ter sempre essas estruturas que são estruturas para filtrar, aquecer e umidificar o ar. Esses daí são os cornetos nasais. Alguns adultos, por exemplo, podem ter o corneto nasal aumentado, certo? Então, isso aí é a estrutura básica do nariz. Doutor, e criança tem isso aí? Tem também. Então, em alguns casos, por exemplo, vou mostrar um exemplo para vocês do que é o corneto nasal. Alguns adultos têm o corneto nasal aumentado. Beleza. Aonde que eu quero chegar com vocês aqui é o seguinte. A estrutura padrão do nariz serve para aquecer, umidificar e filtrar o ar. Mas não é para acontecer de entupir a passagem do ar, certo? E em crianças existe uma outra estrutura, na verdade todo mundo tem essa outra estrutura, mas em crianças especialmente essa estrutura ela pode crescer demais de tamanho. Deixa eu mostrar agora para vocês a estrutura de como é do nariz da criança, certo? O nariz da criança ela pode ter uma outra estrutura ali que não estava representada. Ó, para quem viu a imagem anterior, essa imagem aqui não ficou tão boa. Mas lá no fundo do nariz da criança pode existir uma carninha chamada adenoide. Então, deixa eu mostrar aqui a imagem mais legal, que aí vocês conseguem ver melhor. E aí, o que acontece? Na criança, quando ela cresce essa carninha lá no fundo do nariz chamada adenoide, ela começa a obstruir a passagem do ar. Então, tá aí uma imagem melhor para vocês verem. E quando essa adenoide obstrui o fundo do nariz, viu, Raquel? Presta atenção aqui, que é o seguinte, ó. Quando essa adenoide que cresce lá no fundo do nariz da criança começa a obstruir a passagem do ar e a drenagem natural do muco que é produzido no nariz. Ó, esse muco, o que é isso? É como se fosse uma baba
um catarrinho bem transparente. Ele serve para hidratar o nariz e hidratar a garganta. E agora, nesse exato momento, o seu nariz está produzindo muco, ele está indo para o fundo do seu nariz e está descendo para a garganta e a gente está engolindo junto com a saliva, certo? Isso é para acontecer naturalmente. Mas acontece que crianças que têm um problema na adenoide, essa adenoide cresce demais e obstrui a drenagem do muco. Ó, obstrui a drenagem do muco. Aí que começa o problema. Por quê? Porque quando obstrui a drenagem do muco, a criança começa a apresentar acúmulo de catarro no nariz. Doutor, mas isso aí não é a rinite? Aí que tá. Eu vi um vídeo essa semana de uma profissional falando que o catarro demais no nariz é causado pela rinite. Tem alguma verdade, doutor, nisso? Tem. O catarro no fundo do nariz acumulado, na verdade, ele pode aumentar a produção devido à rinite. Sim, a rinite vai inflamar o nariz da criança, aumentando a produção de secreção. Essa secreção aí que tá, ó, aumenta a produção de secreção. Então, quando você está numa crise de rinite, você pode espirrar, pode tossir, o nariz entupir, começar a produzir mais muco, que é a coriza transparente, e como se o nariz estivesse tentando lavar aquela impureza que está causando a crise da rinite. O problema é que o muco lá no fundo do nariz, em algumas crianças, ele está bloqueado, pelo que eu falei no começo da live, porque cresceu uma adenoide lá no fundo. E aí, quando esse muco não desce para a garganta para fazer o processo que ele faz naturalmente, ele fica preso no nariz. O problema é que o nariz é cheio de bactérias. Essas bactérias estão lá, elas vivem no nariz de todo mundo, no seu nariz, no meu. Então, esse muco que fica acumulado no nariz vira uma piscina para as bactérias morarem. E aí, esse muco que é transparentezinho começa a virar um catarro verde, começa a virar um catarro amarelo. E isso, escuta bem o que eu vou dizer, ó, catarro amarelo, catarro verde no nariz não é da rinite. Quem está vendo isso agora aí deve estar assustado. Ué, doutor, não é rinite não? Porque eu levei meu filho no pronto-socorro e falaram que era rinite. Eu levei meu filho numa consulta e me disseram que era rinite. Pois eu estou dizendo agora para você que não é rinite. Se o seu filho acumula catarro verde, amarelo no nariz, ele não tem rinite, ele tem um problema na drenagem do muco. Qual é a principal causa, doutor, do problema de drenagem do muco em crianças? A principal causa se chama crescimento excessivo da adenoide. Por que eu estou falando isso? Porque essa criança que acumula catarro no nariz escorre aqui, ó. Ah, doutor, meu filho vive com um catarro escorrendo no nariz. Pois é, não era para acontecer isso, porque o nariz ele tem uma drenagem para trás. É para drenar do nariz para a garganta e não para fora. Se está drenando para fora, está entupido. Se está entupido, tem alguma coisa entupindo. Na criança, a principal causa, 90% ou mais, é o crescimento excessivo da adenoide. Ah, doutor, mas o que é a adenoide? Vou mostrar de novo para vocês a imagem aqui, tá? E aí, eu pergunto para você que tem filho ou filha que vive com o nariz entupido, vive com secreção, se um sintoma bem comum, tá? Do crescimento da adenoide, além desse acúmulo, olha aí, ó, olha a imagem da criança, ó. Lá no fundo do nariz tem uma coisa, uma estrutura em vermelho lá, destacada. E tem uma mão dizendo assim, ó, adenoide. Vocês estão conseguindo ver? Então assim, ó. Doutor, como é que eu sei que meu filho tem adenoide? Primeiro que adenoide é um órgão que todo mundo tem. Só que nas crianças ele pode crescer demais. E cresce não é por conta da rinite também não. Cresce por conta de um problema genético. Se o seu filho tem adenoide, é porque você na infância poderia ter, o pai da criança poderia ter, a mãe da criança tem, ou o avô tinha, ou o tio tem, porque isso é um problema genético. Agora, ó, doutor, me fala aí, como é que eu faço para saber se o meu filho tem adenoide grande? Um indício é que vive com catarro no nariz, tá? Então, se o teu filho vive com catarro no nariz, até que se prove o contrário, ele tem um problema na drenagem do muco. Lembra que eu falei? O catarro fica acumulando no fundo do nariz. E aí, Raquel, olha que interessante. A segunda coisa, por que seu filho vive com catarro no nariz e como é que eu sei se ele tem crescimento excessivo da adenoide? A segunda coisa, ó, respira pela boca. Mas às vezes a criança não fica com a boca grandona lá respirando, não. A boquinha às vezes é assim, ó.
entreaberta. Então a criança respira pela boca. Ó, tem catarro no nariz frequente? Tem, doutor. Tá sempre com catarro. Respira pela boca? Doutor, tava reparando aqui que ele fica de boquinha aberta e às vezes ele baba durante a noite. Ó, baba durante a noite. Ô, doutor, meu filho, além de ficar com a boca aberta, ele fica roncando à noite. Ele ronca. Ronca, parece adulto. Ah, é? Catarro no nariz frequente. Respira pela boca. Ronca. Ah, ronca. Entendi. Anota mais um sintoma então aí, ó. Meu filho mexe muito a noite inteira. O sono dele é muito agitado. Anota mais um. Cheque. Catarro no nariz frequente. Respira pela boca. Ronca. Mexe muito na cama. Doutor, meu filho, além disso aí tudo, de vez em quando tem que estar usando antibiótico, ó. Parece que é uma gripe que nunca acaba. Então fechou. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô fazendo questão de frisar para vocês? Olha o que a Gabriela falou aí, ó. Meu filho tem muitas olheiras. Por que será, Gabriela? Porque ele dorme mal. Me falaram que é rinite. Não é rinite. Rinite não dá problema de sono. Rinite não dá ronco. Rinite não dá catarro verde no nariz. Não é rinite. Pode ter rinite? Claro que pode ter. Com certeza. Com certeza. A rinite é uma das doenças mais prevalentes do mundo. Ó, muito mais prevalente do que a hipertensão. Muito mais prevalente do que diabetes. Uma das mais prevalentes do mundo é a rinite. Porque, ó, idoso tem rinite. Adulto tem rinite. Adolescente tem rinite. Criança pequena tem rinite. Bebê tem rinite. Entendeu? Então é uma das doenças mais prevalentes do mundo. Se tem rinite, essa aí é quase que incerto. Se eu fechar o olho aqui, ó, escolher uma pessoa aqui da live e falar essa pessoa tem rinite, eu vou acertar. Porque quase todo mundo tem. Quase todo mundo tem. Mas não é por isso que todo mundo vive com o nariz entupido. Nem é por isso que todo mundo vive com catarro escorrendo no nariz. Se está acontecendo isso no teu filho e na tua filha, esqueça essa história de rinite. Primeira coisa, saber se a criança tem adenoide. Eu dei 5 sinais agora. 5 sinais se a criança tem adenoide grande. Se você perdeu, não tem problema nenhum. Quando acabar a live, você vai lá no meu perfil, entra nessa live e assiste, que tem lá os 5 sinais que a criança que ronca, que respira pela boca, que tem catarro no nariz, que tem sono agitado, que vive gripado e vive tomando antibiótico. Isso aí são sinais clássicos, tá? Então, esse é um problema muito importante, muito prevalente, e eu tenho visto diagnósticos tardios muito ruins, tá? Muito ruins. Por quê? A criança às vezes vem acompanhando com profissionais especialistas, profissionais não otorrinos, tá? Outros médicos. E não tá errado não, tem que acompanhar mesmo. Eu mesmo indico, ó, passa no pediatra, passa no pneumopediatra, passa no clínico lá do posto, faz um acompanhamento, porque tem que acompanhar mesmo. O problema é que anos e anos se passam e chega pra mim uma criança com 10 anos, catarro no nariz frequente, ronca desde os 2 anos de idade, baba, alteração nos dentes, céu da boca, antibióticos recorrentes. Ah não, doutor, é porque falaram que era rinite, por isso que até hoje eu trato assim. Eu uso spray e lavo o nariz dele e aí tá tudo certo. E aí quando você vai lá filmar o nariz dessa criança, tem um adenoide gigante. Quando você vai olhar a garganta da criança, tem as amígdalas gigantes. E essa criança ficou sem diagnóstico durante anos e anos e anos. E esse é que é o problema. Por isso que eu quero alertar vocês aí. Quem tem filho de 3, 4, 5 anos, nunca passou no otorrino. E se tem esse sintoma, tá? Porque tem criança que não tem, a maioria não tem. E aí tá tudo certo. Mas a live de hoje é para falar sobre catarro no nariz. Tem catarro no nariz? Olha a Raquel falando, ó. Ronca, mexe a noite toda. Ó, tudo que eu falei aqui, Raquel, você deve estar identificando aí no seu filho, né? Então, assim, é importante falar isso. E eu tenho hoje eu estou fazendo uma live aqui para vocês para deixar ainda mais claro para vocês que catarro no nariz não é rinite. E esse ponto final, isso aí, não é rinite. Rinite vai dar coriza, vai dar espirro, vai dar funga-funga, coceira na garganta, a criança fica agitadinha, beleza. Trata, acompanha, vai melhorar. Ah não, doutor, eu trato, acompanho, mas ó, é catarro verde no nariz. Então, pera lá, não é rinite. Até que se prove o contrário, a criança tem um problema de drenagem do nariz, tá? A Jussiara falando aí também. Não sei o que eu faço, Raquel. Você tem que levar o seu filho numa consulta com um otorrino, tá? Ele precisa filmar o nariz por dentro com a câmera. Olha o que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Doutor, como é que faz pra tirar a dúvida se o meu filho tem realmente um problema? Eu já falei os 5 sinais aqui. Se o seu filho tem esses 5 sinais,
A certeza só não posso dar aqui. Precisa avaliar, precisa fazer esse exame lá no consultório. Isso é uma coisa muito básica, tá? Hoje eu fiz vários no consultório, vários. Senta lá com a criança no colo, tem um jeitinho de abraçar, a gente passa essa câmera que é flexível, molinha, filma o nariz da criança, lá no fundo do nariz a gente vai identificar se tem ou não o crescimento da adenoide. Paula, aqui em casa, criança com 5 anos, sempre com catarro amarelo, sinusite, pode ser adenoide? Com certeza, viu, Paula? E se cura com o tempo? É difícil a gente afirmar isso, Paula, é importante avaliar, mas se tem catarro amarelo, isso aí a probabilidade de ser adenoide é muito grande. Vanessa, baba durante a noite, catarro no nariz, mexe a noite toda, suor noturno, olheira, tudo. Seu filho, a probabilidade dele ter uma adenoide é muito grande, tá? Já tomou 9 vezes, gente, é impressionante, né? A amígdala muito grande, o clínico pediu para fazer o tratamento. Não, ô Vanessa, consulta com o otorrino, tá? Eu não tô falando que é para passar comigo, não. Passe em um otorrino de confiança da tua região aí. Pronto, Raquel vai levar o filho. Pois é, Raquel, lá a gente vai avaliar. Viu? Então assim, gente, olha aí, olha quantos sintomas a Vanessa falou aqui, ó. Criança, baba a noite toda, catarro no nariz frequente, mexe a noite toda. Tá aparecendo meu checklist, deixa eu botar aqui meu checklist, Vanessa. Vou colocar meu checklist aqui pra você. Gostei da tua mensagem. Ó, esse checklist aqui, gente, é o que eu uso na consulta, tá? Raquel vai passar comigo aí na semana que vem. Ó, Raquel, vou adiantar pra você aqui. Vamos lá. Vanessa, né? Vanessa, olha aí, vamos lá, né? Vamos checar aí, ó. Checklist respiratório da criança. Quem quiser tira um print aí, ó. Ronco, respiração pela boca, sono agitado, audição ruim, falta de atenção, infecções de repetição, infecção no ouvido, baba durante a noite, catarro no nariz frequente, gripes, resfriados. Às vezes durante o dia a criança que fica agitada porque dormiu mal, fica calorento, suado à noite, tem pesadelo, tem alteração de fala. Tá entendendo? Então imagina o seguinte, a criança que tem vários desses sintomas aí, anos e anos e anos. O que vai impactar? Vamos lá, eu vou falar para vocês o que vai impactar. A criança tem péssima qualidade de vida, a criança fica agitada, no outro dia vai para a escola, não presta atenção na aula, não aprende, tá? A memória da criança é ruim, a criança toma antibióticos com frequência, isso é péssimo para a imunidade da criança. Isso destrói as bactérias boas do intestino. Aí essa criança ela tem baixa absorção de nutrientes. É uma criança que tem alterações hormonais por conta do sono ruim. Então essa criança que está sufocando à noite, inclusive hoje a gente fez uma cirurgia em uma criança que sufocava à noite. A criança tinha apneia do sono. Então vai chegando um determinado momento que a mãe, principalmente a mãe, né, que está do lado o tempo todo, e essa live é para as mães mesmo, já não aguenta mais. A mãe já não aguenta mais. A criança não dorme, a criança sufoca, a criança acorda de madrugada, tem pesadelo, durante o dia é agitada, é catarro no nariz que não acaba, lavando o nariz constantemente. Então o problema está aí. Pensa a qualidade de vida dessa criança, como é, tá? Então, gente, o objetivo da live aqui era falar o seguinte, ó. Vamos desmistificar uma coisa. Olha o que a Vanessa falou. O único da lista que não tem é o ronco. Pois é, o ronco às vezes é um barulho. A criança às vezes respira pela boca, mexe na cama, tem tudo isso e às vezes não faz o barulho. O objetivo da live aqui era ela falar para você o seguinte, ó. Se o teu filho ou a tua filha tem catarro no nariz frequente, faz tratamento de rinite, já falaram que é rinite, procure uma avaliação com um especialista. Faça uma avaliação com o otorrino para tirar a dúvida. Será que meu filho tem crescimento excessivo da adenoide? Isso é muito frequente, tá, gente? E eu quero dizer outra coisa para vocês. Nem sempre precisa de cirurgia. Nem sempre. Mas é um tratamento adequado e é até um diagnóstico. Porque, ó, a criança quando tem um diagnóstico adequado, a gente pode até tentar um tratamento clínico, mas os pais pelo menos já ficam assim, ó, eu tenho esse diagnóstico. Vamos tentar um tratamento clínico? Vamos tentar. Se melhorar, doutor, acompanhamento. Ô, doutor, e se não melhorar? Se não melhorar, nós juntos, eu e os pais, nós juntos, vamos pensar na possibilidade de fazer uma cirurgia ou não. Certo? Juntos. Porque eu vou mostrar, ó, por A mais B, tem indicação de cirurgia. Ó, vamos esperar mais um pouco, vale a pena esperar. Ó, melhorou, ótimo, vamos acompanhar. Então é juntos que a gente vai traçar esse caminho, certo? Mas assim, ó, que fique bem claro. Se o seu filho ou sua filha tem catarro no nariz, verde e amarelo todo dia, esqueça, isso não é rinite.
Isso não é rinite. Rinite é outra coisa. Se o seu filho tem catarro verde e amarelo no nariz diariamente, esse problema pode ser a drenagem do muco do nariz do teu filho, e a principal causa disso é a adenoide. Então, leve o seu filho numa avaliação com um otorrino de confiança. Esqueça essa história de rinite e vem tratando 2, 3 anos e o menino não acaba o catarro no nariz. Isso é uma infecção crônica que a criança tem. Desenvolve uma sinusite e acúmulo de catarro no nariz constantemente. Tá bom? Um abraço para vocês. Uma excelente noite. Fiquem com Deus. Acompanhe os conteúdos. Amanhã tem caixinha de pergunta aqui no meu Stories. Manda sua pergunta lá que a gente vai tirar a dúvida. Quem falou comigo aqui, depois da live eu vou mandar uma mensagem aí, tá bom? Fiquem com Deus. Excelente semana. E vamos, que amanhã tem cirurgia logo cedo.